Zaidan, teve a notícia que preocupa a educação no país, que é o bloqueio de verbas do Ministério da Educação e Cultura. E isso, quando você tem algum tipo de contingenciamento de verbas, isso envolve as mais variadas áreas da gestão, né? Que podem ser desde o pagamento de conta de luz até alimentação, material de limpeza, pagamentos dos mais diversos. E algumas das áreas atingidas por esse contingenciamento de 2,4 bi de reais pode deixar o fim de ano até certo ponto inviável em unidades de educação espalhadas pelo país. Pois é, o Vitor Godoy, que é o ministro da Educação, ele fala que é, na verdade... O quinto, né, Zaidan? O quinto. E o mais discreto, né? Talvez até Verdade. pelas circunstâncias, né? Já havia um certo cansaço com aquele histrionismo todo, né? Então, ele diz que basicamente é o seguinte: a mão está em cima da grana, mas a grana não foi retirada. Então, ela está segura, ela está detida, mas será liberada. Só que as coisas em políticas públicas não funcionam assim. O fato é que, se você pega a grana toda para a educação no Brasil, ela é alta. A verba é muito alta para o Ministério da Educação e Cultura. Há até aquela coisa do Paulo Guedes, de que ele ouve de prefeitos que às vezes eles têm sobra de dinheiro para a educação e falta dinheiro para tapar buraco. Mas eles não podem tirar dinheiro que está sobrando na educação para passar para obras públicas, saneamento, coisa que o valha. E ele disse que alguns prefeitos disseram que, como eles são obrigados a usarem o dinheiro, muitas vezes o sujeito pinta uma escola 5 vezes no ano, porque ele tem de gastar o dinheiro destinado à educação e não pode transferir esse dinheiro. Então, tem muito dinheiro? Tem. Mas o problema é, se esse dinheiro estivesse não retido, mas transferido para a educação básica, aí tudo bem. O MEC não cuida de educação básica. Não cuida. É a universidade, é o Ministério das Universidades. Deveria mudar de nome, Zaidan, porque isso não é de hoje, né? Não é de hoje. O Ministério das Universidades. E aí aquela história. Você tem municípios e estados cuidando da educação básica, que é onde está o grande nó, o grande problema. Quantos e quantos professores falaram, inclusive aqui não acontece, especialistas, olha, as crianças estão saindo me desculpem usar os termos do meu tempo, né? Mas está saindo do primário, educação básica, fundamental, seja lá o que for, antes do ensino médio, sem o preparo adequado, sem terem aprendido o que precisam aprender antes do ensino médio. E saem do ensino médio sem o aprendizado necessário para o período anterior à entrada na universidade. Isso é muito grave. É como se fosse uma indústria. Você vai passando de ano e o político vai dizendo: olha, hoje nós temos tantas crianças nas escolas. Eu me lembro do Fernando Henrique dizendo isso. Olha, estamos com muito mais crianças na escola. E rebatíamos, mas espera aí, elas estão aprendendo o quê? Que nível de ensino? O que está sendo ensinado? Por que essa ideia de que o importante é ela estar lá e passando de ano? Porque aí vem, não, porque se não passar de ano, ela vai embora, ela fica desincentivada. Isso é uma bobagem. Ninguém está na escola para passar de ano, está na escola para aprender. Aprender 60% pelo menos do que se ensina no ano para ir para o ano seguinte, para ganhar base. E depois, muitas vezes, sem qualquer preparo, você tem uma faculdade que não exige grande esforço, exige só que o cara pague em dia, para quem tem dinheiro para pagar, e o sujeito se forma, ele tem uma profissão e não foi preparado para aquela profissão. Ora, isso é uma covardia. Agora, com relação a esse corte, Ronald, eu não entendo. Falamos no Paulo Guedes, ele não está batendo no peito todo dia, dizendo que as contas estão equilibradas, não é, que é o menor rombo e não sei quanto tempo, que está no azul. E aí? E aí corta grana que vai afetar funcionamento de universidade pública, federal, de institutos de pesquisa, vai afetar bolsa
bolsa de estudo, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Pesquisa, né? Pesquisa, que é o que o Brasil precisa desesperadamente. Como é que é essa história? Bate no peito, arrumei as contas, tá no azul. Quando a gente sabe que houve uma postergação de despesas, né? E antecipação de receitas, é bom lembrar também, dividendos que foram antecipados. No ano que vem não tem. E aí vem e faz esse corte, não é verdade? A gente já ouviu. É interessante que quando você fala. O contingenciamento, quando é para não gastar, ele tá ok. Ele tá ok. Ele tá dizendo, não, o dinheiro está lá, vai ser usado no momento adequado, mas talvez o tempo e espaço não seja exatamente aquele de quem precisa efetivamente investir esse dinheiro para comprar a estrutura ou tocar a estrutura adiante. Mas quando o contingenciamento e aí eu me lembro, voltando lá na história das vacinas, porque naquela época, você lembra que havia a destinação para a compra de vacinas de uma vacina mequetrefe e que tinha um cheiro estranho, e aí o governo falou, não, ninguém gastou um tostão para comprar vacina, mas havia o contingenciamento, não havia, Zaida? Não era essa a afirmação feita pelo governo, pelo Ministério da Saúde? Era isso. Então, ninguém gastou nada, tá? É apenas e tão somente um contingenciamento. Engraçado que o contingenciamento agora também tá tudo bem. Porque, não, mas esse dinheiro ele está empenhado, estamos com a mão em cima para soltar na hora certa. São 2 pesos e 2 medidas para a mesma expressão. 2 pesos e 2 medidas, que é a expressão símbolo da injustiça, né? Essa expressão é formidável, porque ela retrata exatamente uma situação injusta, né? Isso, exatamente.